Hoje a nossa entrevista é especialíssima, porque estou tendo o prazer de conversar com o filósofo e escritor Talal Hussein. Oi, Talal. Tudo bom? Tudo bem? Muito melhor agora, não é? Ah, ótimo, né? Eu também estou adorando aqui as novidades, o teu novo livro. Bom, vamos falar do primeiro, best-seller. Paz Guerreira. Paz Guerreira. Quantos exemplares já foram vendidos? Está entrando na faixa de quase 50 mil livros vendidos no primeiro ano. Que maravilha, hein? E foi o primeiro livro lançado? Primeira experiência como escritor. Nossa, isso que é sucesso, né, Talal? Eu acho que o maior sucesso é quando pessoas que venham a ler o livro, ou que tenham lido o livro, sintam algo do que eu senti quando eu escrevi. Porque se essas pessoas têm o coração tocado de alguma forma, aí eu poderia dizer sucesso. Porque melhor que tocar o céu é tocar o coração de alguém, não é? Claro, e quanto tempo você demorou para amadurecer toda a ideia do livro, para terminar o livro? Do Paz Guerreira começou com uma intenção de escrever há 10 anos atrás. E comecei a desenvolver por um período de 8 anos o que seria o livro, mas eu demorei para escrever efetivamente 2 anos. Foram 2 anos porque é um livro, é um romance, e como um romance exige muito mais ideias, muito mais relações, muita criatividade. Foram 2 anos de trabalho. Agora, eu sempre fico pensando como que você arrumava tempo para isso, porque você tem várias atividades, né? A melhor Quando? questão, eu acho que são dois pontos fundamentais. Primeiro é uma disciplina para você, que você deve se impor. Eu sei que tem artistas, eu não sou um artista, eu sou um filósofo, onde acham que a criatividade e a inspiração, quando são acometidos por elas, é o momento onde elas devem escrever ou fazer algo. Eu já acredito que você, através de um plano de disciplina, um plano mais disciplinado, você consegue puxar essa inspiração. E então eu coloquei para mim mesmo que às terças-feiras, das 7 da noite até meia-noite ou 1 da manhã, eu escreveria alguma coisa, ou avançaria alguma coisa. Isso de forma sistemática, todas as semanas. Por isso demorou 2 anos. Não foi um livro onde eu escrevi todos os dias, por um período, outros dias não. Obviamente houveram alguns rompantes de inspiração que acontecem onde você, no meio do nada, ou do chuveiro, você sai para anotar, porque são ideias muito boas para depois poder escrever. Ou deita a cabeça no travesseiro, daí levanta e anota. Então esse é o primeiro ponto, a disciplina para você poder fazer as coisas. Se você não se disciplina, o tempo te consome. Quando você tem mais disciplina, você pode ter uma melhor gestão do tempo. A segunda questão que eu considero importante é o foco mental. É a sua concentração. É como você está atento e ligado àquilo que você está fazendo. É como colocar a sua mente e o seu corpo num único lugar, no mesmo instante. Porque normalmente nós estamos fazendo algo pensando em outra coisa diferente. E isso não é bom porque se perde muita energia e muita concentração. Agora, quando você é capaz de fazer algo, estar com a mente focada naquilo, isso auxilia muito. A mente, quando você desenvolve um pouco mais o potencial dela, como memória, concentração, atenção, discernimento, imaginação, isso fortalece muitas questões interiores, onde te dá melhores condições de ter uma performance um pouco melhor. Por isso eu considero que a disciplina e a capacidade de desenvolvimento mental, isso já de forma um pouco mais ampliada, melhorem muito a sua performance no cotidiano. Toda essa disciplina, porque não é fácil, né? Para uma pessoa assim, normal, ela tem que fazer algum treinamento e amadurecendo essa parte. Isto vem também das artes marciais, que eu sei que você adora e se dedica. As artes marciais me auxiliaram demais. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a praticar artes marciais. E as artes marciais são de extrema disciplina. Você tem que acordar cedo. Eu treinava às 6 da manhã, já com 10 anos de idade, e durante a minha vida eu sempre treinei às 6 da manhã. Então tinha que ter tendo chuva, estamos em Curitiba. Nossa, né? Frio, chuva, úmido, umidade, etc. Às vezes, eventualmente, indo dormir mais tarde, mesmo assim, você tem que acordar e tem que ir e tem que treinar. E no momento do treinamento,
Você tem que ter muita disciplina, muita concentração em muitas questões para você poder se desenvolver naquela prática. Então as artes marciais realmente, elas fortalecem muito o caráter das pessoas, me auxiliou demais. Mas um outro ponto que me auxiliou muito como formação de caráter foi a vivência que eu tive junto a um mestre em artes marciais e também em filosofia chamado Michel Schnick. Era um homem muito sábio, que ele vivia aquilo que ele pensava, ele vivia aquilo que ele falava. Isso é muito raro, porque normalmente as pessoas pensam de uma maneira, falam de outra e agem de uma maneira mais diferente ainda. E a sabedoria consiste em você ser moral, ao ponto onde tudo esteja alinhado. O que você pensa, o que você fala, o que você faz. E ele era um homem sábio também, não só por esse alinhamento moral, mas pela sua amplitude de ideias e também, ao mesmo tempo, profundidade de ideias e conceitos. Ele tinha uma visão do universo muito profunda e me ensinou muito as questões da felicidade, da autorrealização, de controlar o medo, a ansiedade. São tantas coisas que nós, pessoas normais, nós somos acometidos diariamente quando temos alguma carência ou somos levados por algum instinto, por alguma paixão, por tantas coisas que nos ocorrem dia a dia, não é? E ele me ensinou a lidar com essas coisas no cotidiano. Então, a formação marcial, mais a formação filosófica que eu tive junto a ele, mais as experiências da vida, porque a vida é o próprio laboratório, você realmente vai aprender a fazer ao vivo a cores, no ao vivo a cores, quer dizer, é a própria vida. Associando esses três elementos, eu imagino que tenha sido um tripé para a construção de algo mais sólido que tem sido a minha própria vida. Que escola que você teve, né? Que coisa boa. Foi um privilégio. É uma escola que, inclusive, está aberta para as pessoas que querem, ou que queiram aprender. A Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica. É uma escola que está em muitos países do mundo, no Brasil, em quase todas as cidades. Se a pessoa tem interesse, ela pode ir à Nova Acrópole e vai aprender o que eu aprendi. Vai aprender a filosofia de uma forma aplicada, bem objetiva, sem ficar pensando muito, não tendo capacidade de aplicação prática daquilo. Bem objetivo, coisas bem do cotidiano, muito práticas e muito sólidas. E também, se tem interesse pelas artes marciais, como o Nei Kung, que foi a arte marcial que eu pratiquei, que eu tenho praticado, nessa instituição chamada Nova Acrópole, você vai encontrar esse estilo nessas escolas que temos no Brasil. Então é algo que é acessível para todas as pessoas que queiram. Talvez eu tenha tido uma boa sorte de ter encontrado o que eu quis. Olha, aí é a dica. Cada um tem que encontrar o seu caminho. Claro. Não existe um caminho melhor do que o outro. Todos os caminhos levam a Roma, assim como todos os rios levam ao mesmo oceano. Mas você, para chegar a esse oceano, ou a essa Roma, que seria esse ideal de vida, você tem que encontrar o caminho, e o caminho é o seu caminho. Não significa que o que foi bom para mim venha a ser bom para outras pessoas que eventualmente estejam ouvindo isso. Eu acho que com o coração e a mente em perfeita sincronia, você pode sentir o que é bom para você. E se você encontrar o seu caminho, não abra mão disso. Porque eu tenho certeza, oportunidades são muito poucas. E quando você tem a boa sorte de ter sido tocado pelas asas da oportunidade, saia voando com ela, não deixe para trás. Até ouvi falar uma vez, me ocorre agora, que a oportunidade é uma deusa. Muitas pessoas não sabem disso, é uma divindade grega. E ela tem uma fisionomia, onde essa divindade grega, tem cabelo na frente e é careca atrás. Assim, eu não sabia disso. Se você investigar, você vai encontrar isso. Mas por que ela é dessa maneira? Porque a oportunidade você agarra quando ela vem de frente, porque tem cabelo na frente. Porque depois que ela passa, você não pega mais nada, porque é careca atrás. Não sobra nada mesmo. Então, quando a oportunidade vem, você tem que aproveitá-la já, de entrada, não quando sai. E me diz uma coisa, você está escrevendo um livro também sobre artes marciais, não está? Estou. Esse que eu estou escrevendo, já estou finalizando, é um tema específico das artes marciais. Ou melhor dito, da cultura guerreira, porque mesmo que a pessoa não pratique artes marciais, se ela gosta de aprender coisas que falem de virtudes, atos heróicos, formações que fazem com que o ser humano domine seus medos, que sejam mais fortes, impetuosos, a formação guerreira é um livro apropriado para esse tipo de pessoa que gosta de uma formação mais guerreira. O tema do livro é cultura marcial.
onde estou abordando, através de uma pesquisa já de vários anos que eu tenho feito, passando por alguns países, já pelo menos mais de 8 ou 9 anos de pesquisa e investigação, passando por N países relacionados a esses temas, onde eu falo sobre os samurais, a formação guerreira e as virtudes e como isso pode servir como inspiração para nós nos tempos atuais. A formação dos espartanos na Grécia Antiga, a formação dos próprios romanos, os guerreiros romanos, os tuaregues, os guerreiros campas, os tibetanos, ou seja, são vários guerreiros no mundo, a formação guerreira, como se dava, como eles eram formados, quais eram os valores, e como era a formação, aquele estilo de vida, coisas que são interessantes para nós. Que tema sensacional. É interessante. Muito interessante. Ele está praticamente encerrado, que ele está na parte de acertos. Já está no final? Já, eu acredito que eu termino em um mês mais, já vai estar pronto o livro, mas nós não vamos lançar agora, porque recentemente, há uma semana, lançamos um livro no Brasil, então eu vou deixar ele guardadinho para o ano que vem, ou no devido momento, quando tem que ser, e colocá-lo no mercado, porque colocar 2 livros no mercado não é bom para as pessoas também. É interessante ler um com calma e depois ler um outro. Vamos para agora para fazer a outra tomada, né? Guardando um pouquinho para abordar o tema do segundo livro do Talal, que se chama A Arte da Convivência, que foi lançado agora, semana passada, né? Uma semana. Há uma semana, e já está vendendo muito bem, né? Pelo que eu já sei, pelos próprios livreiros, está indo muito bem, está tendo uma aceitação muito grande. E é só o início. Na realidade, a grande repercussão, é natural que seja, depois de 1 ou 2 meses, ou até eventualmente 3. Por quê? Não basta que as pessoas gostem do tema, ou do que leram no verso, ou da capa. Isso é um primeiro atrativo, ou o autor, porque depois de uma outra obra, há algo que indica que deve ser interessante. Realmente o que faz com que as coisas cresçam, que cria um volume de vendas, e que as pessoas aceitem, é a própria aceitação pública. E como isso se dá? Depois que ela lê. Isso tem um tempo. É no boca a boca? Não tem como você montar um best-seller. Não existe, não dá, porque você não tem como influenciar de forma direta N pessoas que estão lendo o livro. Ou elas gostam ou não gostam. E é muito interessante, e quando você escreve um livro, particularmente você deveria gostar do livro que você escreveu, né? Senão não faz sentido. Então, mas você não tem como saber se as pessoas vão gostar ou não. Não tem como saber. Mas isso deve dar uma ansiedade, não dá? Não, sabe por quê? Bom, pelo menos para mim não tem dado esse tipo de problema. Como que você encara isso? Eu encaro como um presente da minha alma. Por quê? As pessoas, elas são muito preocupadas, de forma geral, em saber dos resultados, ou dos frutos, ou o que vão pensar. E aí acarreta em muitas tristezas, muitos conflitos interiores. Quando você não se preocupa com esse tipo de coisa, você se preocupa com a única coisa que você tem domínio, que é sobre você mesmo, você tem mais chances de ser feliz. Vou usar até uma versão estoica, uma visão estoica desse fato. Nós não temos como dominar o que as pessoas pensam. Não temos como dominar o que as pessoas pensam. Só temos como dominar o que nós pensamos. Então, se eu não tenho como dominar o que as pessoas pensam, e eu fico tão preocupado com o que elas pensam, então eu já estou partindo para a minha própria infelicidade, porque eu não tenho domínio sobre o que elas vão pensar de mim. Então, já que eu não tenho domínio sobre o que as pessoas pensam, eu não deveria me preocupar com o que elas pensam, porque eu não tenho domínio sobre isso. A minha única preocupação deveria ser em o que eu penso de mim mesmo. Então, se eu lanço um livro, qual deveria ser a ideia? Pelo menos como filósofo vejo assim. Talvez escritores, que são escritores profissionais, não vejam assim. Eles querem que as pessoas gostem da obra. Como filósofo não é assim que eu penso. Como filósofo eu quero que a minha alma se expresse, que eu possa levar à tona um autoconhecimento. Se eu faço isso, se eu escrevo, se eu realizo, já preenchi o que eu precisava para a minha alma, que era já a minha autorrealização, era algo que eu precisava fazer.
Eu acredito que uma pessoa, se ela quer escrever um quadro, ela deveria pintar um quadro, aliás, ela deveria pintar, independente se as pessoas vão gostar ou não, se vai ficar bom ou não. Se ela quer escrever um livro, ela deveria escrever independente se vai vender ou não, porque faz parte da realização da alma dela. E muitas pessoas ficam frustradas porque acham que não vai vender ou porque não vão gostar e acabam não fazendo o que ela ou o que ela gostaria de fazer. A arte é saber transmitir, né, exatamente o que você quer da maneira que você gostaria que as pessoas entendessem, mais ou menos isso. Você expressa numa linguagem, obviamente, que as pessoas possam compreender, porque você tem que fazer com que as pessoas entendam o que você está querendo dizer. Se elas vão gostar ou não é outra coisa, mas a linguagem tem que ser uma linguagem adequada. E você tem que, quando escreve, colocar o seu coração naquilo e a sua experiência. Por isso eu não sou exatamente um escritor. Eu sou mais filósofo do que um escritor, porque para mim o mais importante é viver aquilo que eu falo ou viver aquilo que eu escrevo. Viver, em primeiro lugar. Eventualmente, eu conheci alguns que são escritores, não são todos, alguns, que não vivem aquilo que escrevem, porque são profissionais em escrever, são simplesmente escritores. E isso eu não acho muito interessante. Eu prefiro aqueles escritores que escrevem aquilo que eles viveram, pelo menos, o que vivenciam. Eu, como filósofo, eu vou escrever aquilo que eu sinto. E se eu coloco essa carga, essa força, é provável que as pessoas, quando leiam, sintam que é diferente, que não é algo intelectual, não é uma montagem de muitas coisas lidas e colocadas numa justa posição que fique diferente, que seja toda dando a mesmice. É interessante que você escreva algo onde seja seu, mas que esse seu é algo que seja algo que é identificável em todos os seres humanos, porque é muito humano, é vivenciado, é uma experiência quase visceral, e as pessoas lendo sentem que aquilo, que você elas repassa, podem realmente sentir isso também, né? Você repassa essa energia que você escreve. É uma energia muito boa. E isso é o segredo Olha, se me permite, do sucesso. No livro Arte da Convivência, eu fiz uma dedicatória. Já pela dedicatória já dá para sentir o teor do livro. E é uma dedicatória pequenininha. Posso ler? Pode. Então, dedicatória. Como é bom morrer de amores pela vida do meu amor. Melhor ainda é poder viver de amores pelo amor da minha vida. Dedico esse livro a Giovanna Hosseini, a mais bela esposa, companheira e virtuosa dama que esse universo infinito pôde me presentear. Te amarei sempre, eternamente, sob as estrelas ou entre elas. Que lindo! As pessoas sabem que já me julgaram na primeira semana, que algumas pessoas, que eu fui brega, que eu expressar meus sentimentos para com a minha esposa, ou isso publicamente, porque é um livro que está sendo levado publicamente falando a todos, isso é brega, eu deveria ser mais singelo no elogio. E eu tive que contestar dizendo que eu acredito no amor. Eu acho que se você ama a sua dama, você deve expressar isso. E eu acho que não existe vergonha para o amor. Eu acho que a vergonha existe somente quando não existe o amor. E aí abre espaço para os defeitos da personalidade e todos os problemas do mundo. Mas se o amor existe e deve ser expressado, eu acho que isso é muito autêntico. Então, eu não me preocupo muito se penso se está gostando ou não está gostando, mas eu tenho que colocar aquilo que eu sinto. Eu acho que brega é quem não consegue transmitir um sentimento dessa forma. Pode ser. É a minha opinião. Pode ser. Eu sei que, eu tenho certeza que minha esposa gostou muito, porque eu sou. Lógico. E as pessoas que lerem já pela dedicatória vão sentir que o teor do livro, ele tem sentimento, do início ao fim. Eu adorei ganhar de presente esse livro. Vou ler também como livro. Obrigado. Agora me diga os teus planos, assim a curto prazo. Meus planos a curto prazo, eu pretendo lançar o 3º livro, Cultura Marcial. Não tenho planos para um outro livro porque não vejo algo que eu poderia ensinar. Como eu não sou escritor profissional, aonde vive disso, ou que a sua carreira é isso, então talvez eu nem escreva outros livros mais. Talvez com esses 3 não faça mais nada. Mas se porventura eu sentir da minha alma alguma coisa que comece a refletir e comece a entender e ver e queira expressar, venha no futuro a escrever outro livro.
E é o que eu vejo para o meu futuro, lançar um próximo livro, talvez dos negócios na rede de franquias, ter um sucesso almejado, o que eu busco. Eu acho que isso também são coisas importantes. E o que eu gostaria realmente, a curto prazo, que está para além de um livro, uma empresa, ou isso ou aquilo, é eu conhecer a mim mesmo mais ainda. É uma necessidade que me consome dia a dia. É impressionante. Quanto mais nós sabemos, mais a gente descobre que não sabe nada. Mas é uma aventura extraordinária você querer saber mais ainda tudo aquilo que você não sabe. E eu quero me encontrar mais comigo mesmo, ao ponto onde eu possa ser mais autêntico, possa desenvolver um grau de humildade verdadeiro, não parecer humilde, que são coisas perigosas, né? Mas ser verdadeiramente humilde. Até no livro Paz Guerreira eu tenho uma frase que eu coloquei que eu acho muito boa, que representa isso muito bem, onde eu falo assim: por que o mar é tão profundo, tão grandioso e tão poderoso? Porque o mar, ele se decidiu a ficar pelo menos a 1 centímetro abaixo de todos os rios do mundo. Por isso ele é tão grandioso, tão poderoso, tão profundo. Quando aprendemos a servir as pessoas, é quando verdadeiramente crescemos. Não existe ser mais iluminado do que aquele que doa a sua luz. Então, num curto espaço de tempo, eu quero conhecer mais a mim mesmo, para poder ter mais luz no meu interior, para poder oferecer mais para as pessoas, poder servir mais aos demais. E eu não quero deixar isso para muito tempo depois. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Talvez amanhã já não estejamos mais aqui. Tanto que no livro, A Arte da Convivência, eu falo isso mais para o final. Depois que a pessoa entende o que eu estou querendo dizer. Não deixe para falar eu te amo para a pessoa que você ama amanhã. Talvez não exista um amanhã. Então eu quero viver mais intensamente os meus dias. E quero descobrir isso que existe dentro de mim, que ainda não sei o que é. Mas eu tenho certeza que é algo bom. Eu só quero descobrir o que é, para poder trazer esse algo bom para os demais. E aquilo que eu descobrir dentro de mim que não é bom, não vou transferir para os demais, vou tratar de esquartejá-lo, espancá-lo, fazer alguma coisinha para que ele diminua de alguma forma, né? Bom, com certeza, eu pensei que você não vai parar nos 3 livros. Isso o destino vai dizer. Eu Porque... tinha a ânsia desses 3 livros no sentido de algo que tinha dentro de mim. O livro A Arte da Convivência é uma investigação que eu faço há 22 anos já. Então já era o momento também para isso. A cultura marcial é um tema que eu estava desenvolvendo, já estou desenvolvendo há mais de 8 anos, 7, 8 anos, ou quase 9 agora. E o Paz Guerreira vem comigo já pelo menos há 20 anos também. São temas que não surgiram assim, de uma reflexão de um mês. E são temas bem diferentes um do outro, né? Sim, um é um romance. O Paz Guerreira é um romance que fala da vitória sobre si mesmo, aprender a vencer sem lutar, onde a paz guerreira significa o quê? Qual o conceito da expressão paz guerreira? Nós temos muitas guerras no mundo. Todas essas guerras advêm do quê? Da ignorância humana. Se o ser humano fosse mais sábio, não haveriam guerras. Mas aonde deveriam os seres humanos travar as verdadeiras guerras, já que as guerras externas são falsas? Dentro do seu ser interior. Se travássemos essa guerra dentro do nosso ser interior, onde nossas virtudes sobressaíssem ante os nossos defeitos, ou que nossas virtudes fossem superiores às nossas carências, aos nossos instintos, às nossas paixões, às nossas debilidades, faríamos com que a luz triunfasse dentro de nós sobre as trevas que existem dentro de nós. Nós temos os dois lados vivendo assim concomitantemente, e um tem que pesar mais que o outro. Mas se temos mais luz dentro de nós, diminui o espaço para a escuridão. Então temos que fortalecer as nossas virtudes, as nossas qualidades humanas, o que realmente temos de bom, e quanto mais ampliamos isso, menor fica o espaço para a nossa escuridão interior, que são os nossos defeitos. Fazendo isso, essa é a verdadeira guerra. E quem vence essa guerra dentro, já não precisa mais lutar fora. Então a verdadeira paz, ela advém de uma guerra interior. Paz guerreira é aquela paz que advém de uma guerra interior. Por isso que é uma paz, mas é uma paz que tem que ser lutada dentro de você. Então isso vem de bastante tempo, é todo um desenvolvimento, é um romance.
que tem todo um estilo. Quem gosta de romance vai gostar muito das histórias, e certamente o final vai se surpreender. E o mistério é misterioso. É bastante misterioso. Tem os amos da caverna, os negros, os brancos, tem os vilões, tem os heróis, o mito heróico, que é enquadrado dentro da mitologia, também é tratado dentro do livro e bem colocado de forma simbólica. Eu trabalho muito com os mitos e os símbolos, mas numa linguagem que as pessoas possam entender. E uso recursos filosóficos para ensinar conceitos, mas numa linguagem que as pessoas possam entender hoje no cotidiano, sobre o que é a paciência, o que é a honra, o que é a coragem, começar a entender sobre a prudência e vários elementos de uma forma mais tranquila, com uma certa eloquência, mas de forma bem objetiva e clara para as pessoas que possam para ter mais acesso. O livro A Arte da Convivência é um conceito de vida entre casais, relacionamentos, é a parte da filosofia que eu aprendi, onde eu aprendi com meu mestre, mas com toda a experiência, a como lidar bem com a minha esposa, que é o relacionamento do casal, que tem muito aí sobre o relacionamento do casal, e como conviver bem com tudo e com todas as pessoas, porque os seres humanos são muito complexos, muito complexos. E é muito mais fácil você conviver com o reino mineral, vegetal, animal, certamente, mas você vai aprender pouco. Você conviver com o reino humano é muito mais complexo, mas é de onde você mais pode extrair as melhores coisas da sua vida. Realmente as melhores experiências são extraídas nos relacionamentos humanos. Você pode chegar a conceber o uno ou a divindade através da relação humana. A relação humana, quando bem estabelecida, pode te levar a patamares superiores, beirando até o divino e o sagrado. Eu vejo que a arte da convivência pode auxiliar muito no relacionamento entre os casais, porque eu sei que os relacionamentos eles são dinâmicos. Os relacionamentos nunca ficam iguais, ou eles pioram, ou eles melhoram. E eu sei que com a leitura desse livro, como é tudo dinâmico, o casal, com certeza, ou vai melhorar ou vai piorar. Igual não vai ficar depois que ler o livro. Alguma reação vai ter. Vai, com certeza, absoluta. E o cultura marcial, que é a terceira proposta, que também é outra vertente, é a parte marcial, guerreira, é a formação guerreira mesmo, para pessoas que amam as artes marciais, que gostam dessa linha. Hoje, eu amo as artes marciais, eu sei de muita gente que ama as artes marciais, e um tipo de leitura como cultura marcial pode trazer muitos elementos benéficos e positivos para pessoas que amam as artes marciais. Então são 3 linhas diferentes. Queremos cobrir esse lançamento desse outro livro também, teu. O do Cultura Marcial? É. Muito já tem uma muito previsão, feliz. assim, mais ou menos? Não menos que 6 meses. Porque a gente vai ter que esperar pelo menos 6 meses desse livro para poder depois fazer o lançamento do outro. E aonde se pode encontrar os livros? Livrarias Curitiba, toda a rede da Livrarias Curitiba, e já está na rede da FENAC, na rede da Saraiva, na Livraria Escultura também. Então, praticamente, hoje, em qualquer livraria que você vá, você encontra. Semana que vem vai entrar na La Selva, então, na Livrarias Leitura já está. Praticamente, na grande maioria das livrarias já se encontra. Mas que eu sei que está muito bem distribuída é na Livrarias Curitiba. Isso eu já sei porque o pessoal já me passou essa informação. Com certeza vai encontrar o livro lá. Ótimo, olha, o primeiro livro é maravilhoso, o segundo deve ser também, vou ler com todo prazer, mas já estou indicando desde já para os nossos leitores, os nossos assíduos do blog Zanzibar.com, que está lá uma pessoa maravilhosa, uma figura de muita expressão, escreve muito bem, vale a dica. Obrigada.